do Senhor, professores, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem por aqui. Tá tudo normal, tá tudo igual. Mas é um prazer saber que você está nos assistindo. Muito obrigada aí por sua companhia. E nós já estamos na aula de número 10, que tem por título: O Papai do Céu salvou Pedro da prisão. Hoje a nossa aula vai falar sobre a oração. Olha que importante, né? A gente ensinar para as crianças a oração. Como é bom a gente ter esse contato com Cristo, né? Orar, conversar com Ele. É muito maravilhoso. E eu estou aqui tomando o meu chazinho. Hoje eu tô de chá, não tô de café. Tô aqui com um chazinho preto. Tá eu aqui, o diretor lá, tá a irmã Marta lá na cozinha. Irmã Marta, um abraço aí pra ti. Sabia que eu convidei a irmã Marta para participar aqui, que é a nossa zeladora aqui? Toda quinta-feira que eu gravo, ela está aqui limpando. Às vezes a gente desce lá na cozinha dela para tomar café lá com ela. Mas ultimamente não deu mais certo, né, diretor? A gente não tá tendo mais tempo. Mas ela vem até nós e ela é uma bênção na nossa vida. Então, hoje o texto bíblico se encontra em Atos, no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19. E vamos lá. Quais são os nossos objetivos da nossa aula? Confiar em Deus em todos os momentos e entender que o Senhor sempre envia um socorro para nós. Tem aí também, professores, que eu fiz um convite especial que você pode estar fazendo e entregando para a sua criança. Ela vai colorir bem linda, ela vai fazer com muito amor, com muito carinho, e ela vai ter agora essa missão especial de convidar alguém para participar da próxima IBD. Olha que legal. Eu acho bem interessante porque às vezes a gente dá tudo pronto para a criança, né? Às vezes não é assim na sala de vocês, a gente já quer pegar tudo pronto, os convites tudo certo, já quer deixar tudo bem lindo e a criança só entrega. Mas aí que participação ela teve? Ela se sentiu mais útil se ela for lá, ela mesma vai colorir, ela vai preparar o envelopezinho, né? Se for botar no envelope. Então, olha que legal, deixa a sua criança fazer isso. Se você tiver tempo na sua sala, deixa que eles façam. Prepara ali uns envelopezinhos, ou um pirulito, ou uma balinha. Deixa que eles montem talvez um saquinho ali de guloseimas para dar junto com o convite. Ou botar o convite junto ali com o pirulitinho, colado no pirulitinho, para ela entregar para o coleguinha. Então, olha, ela vai se sentir muito especial e ela vai ficar ansiosa para entregar para o coleguinha e também vai ficar assim, orando, né, para ele participar. E já vamos deixar sempre bem claro para sua criança que não depende só do convite dela, né, dela fazer esse pedido e a criança participar. Que às vezes a criança convida, já tive muitas crianças que dizem, mas eu convidei tanto, mas ele não veio, não sei o quê. E às vezes a criança acaba se frustrando e nas próximas tentativas ela fica meio retraída porque o coleguinha não veio. Porque assim, não depende da criança, ela fez a parte dela, né? Ela foi lá, ela convidou, então a gente sempre deixar bem claro isso para a criança. A partir do momento que ela convidou, ela já fez uma grande parte e a sementinha ficou plantada no coraçãozinho do aluno. Agora o que a gente tem que fazer? Está sempre orando, está sempre convidando. Então isso é bem legal, né? A criança sempre vai se sentir útil e não vai se sentir frustrada. E ela vai ficar muito feliz porque ela que preparou para o amigo o próprio convite. Vamos lá, versículo. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Olha, o nosso amigo consolador, né, está sempre perto da gente, de todos os que pedem com sinceridade. Se encontra em Salmos, no número 145 e no verso 18. Mas o que é sinceridade? Vamos explicar para a criança um pouquinho desse conceito sinceridade? Vamos lá. Sinceridade significa franqueza, lisúria, comportamento de uma pessoa que age em boa fé, com integridade, honestidade e retidão. A sinceridade é o traço do caráter ou da personalidade de um indivíduo. É uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Claro que aí
Às vezes, para uma criança ali de 4, 5 anos, não vai entender, né, o que é integridade e retidão. Mas a gente vai falar para a criança ali, a gente vai simplificar. Vamos simplificar tudo isso aí? Vamos? Então, tá bom. Vamos deixar isso tudo mais claro. Até porque eles vão crescendo, né? Eles vão tendo, vão amadurecendo também, né? Mesmo que a gente pode estar explicando, simplificar com sinceridade, falar com verdade, sabe? Aquela verdade assim, nossa, eu vou falar do fundo do meu, eu vou dizer do meu coração, né? É verdade o que eu tô falando. Então, que a gente pode dizer assim, ó, ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, de todos os que pedem ali, né, realmente, que pedem do fundo do coração, que realmente querem a ajuda do Papai do Céu, fazem questão do Papai do Céu ajudar, que falam com o Papai do Céu com sinceridade, de todo o coração, sem enganação, sem mentira, sem falsidade, está falando de todo o coração, com toda a verdade, com toda a sinceridade, sendo justo, né, falando ali com muita verdade, com muita propriedade também, né? Então a gente tem que simplificar para as crianças. Crianças, sempre que a gente for falar com Cristo, temos que falar com sinceridade no nosso coração. Temos que falar com Ele assim, ó, não querer enganá-lo, não, a gente tem que falar com sinceridade, com verdade. E o que eu fiz aqui? A gente sabe que a oração é o único método de conversar com Deus, né? É a única forma. Então, o que a gente conversa com alguém que está muito longe da gente? Hoje a gente usa o celular. Deixa eu pegar aqui o meu celular, não é? Hoje a gente usa o celular, mas nem sempre foi o celular. A gente usa os telefones de linha. E eu fiz um modelo aqui de telefone. Claro que esse telefone aqui eu já trouxe, acho que umas 2 aulas aqui. Eu trouxe esse telefone. Por que eu trouxe esse telefone? Porque é um aparelho que nos conecta com outras pessoas que estão longe da gente. E a mesma coisa a gente vai falar para a criança sobre isso, né? Que assim como o telefone ele nos conecta com quem está muito longe da gente, assim é a oração, ela é igual um telefone. A partir do momento que nós estamos conversando com Deus, a nossa conversa vai nos fazer nos aproximar de Deus. É a única forma de conversar com Deus é através da oração. Então, se você vai estar mostrando um telefone assim para a criança, ela vai ficar meio, nossa, eu não conheço. Essa geraçãozinha agora não conhece. Até telefone de linha, até um pouco meio difícil de conseguir nas casas, né? Hoje todo mundo está ali com o seu smartphone. O que a gente pode estar fazendo? Se você tem esses telefones antigos, telefones de linha, leve para a sua sala de aula e mostre para a criança. Vamos trazer, né, essas antiguidades ali para as nossas aulas. Se não tem, pega na internet imagens de telefone. Eu me lembro quando eu era pequena, tinha lá esse telefone com essa bolinha aqui que a gente discava os números. Assim, eu achava aquilo fantástico, que eu botava o dedinho dentro do círculo ali e girava. Eu achava fantástico. Claro que hoje é muito difícil de conseguir uma relíquia dessa, mas você pode estar pegando por fotos, imagens na internet e mostrar vários tipos, né, de telefone, conforme as suas décadas, tem as suas evoluções, mas nunca deixou de ser um telefone que nos conecta com outras pessoas que estão longe da gente. Então, assim como o telefone, ele nos conecta, hoje, né, o aparelho celular, ele vai nos conectar com o mundo, assim é a oração. Já pensou? Falar com as crianças, olha, professoras, que legal, falar com as crianças, a oração, enquanto eu dobro o meu joelhinho, ou se eu estou caminhando, se eu estou orando, é claro que dobrar o joelho, dobração, dobrar o joelho é sinal de reverência, né, é sinal assim de nos prostrar diante de Deus, rasgar o nosso coração, conversar com Ele, e nossa, é incrível isso. E já pensou assim, ó, o telefone, o celular, ele pode nos conectar com o mundo. E a oração, ela vai além desse planeta, né? Além desse mundo, ela ultrapassa o terceiro céu e ela chega até a Deus. A nossa oração, ela é muito mais potente do que qualquer iPhone aí, do que qualquer smartphone. A nossa oração, ela é muito, muito poderosa e é a única ferramenta, né, que a gente pode conversar com Deus. E qualquer um pode fazer isso. Qualquer lugar a gente pode estar conversando com o Papai do Céu. Então, aqui, ó, o telefone do céu vai abrir aqui, que é a oração.
E atrás vai estar o versículo bíblico, que ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Se encontra em Salmos, capítulo 145 e o verso 18. Olha que legal, né, professores? Nossa, eu fico aqui falando com vocês e eu já fico aqui imaginando falar para as minhas crianças, olha, depois se você tem um globo terrestre na sua aula, lembra que a gente fez na aula retrasada, eu acho que foi a aula de número 8, que a gente fez aquele globo terrestre para memorização, que colava os grampinhos de roupa de bonequinho. Já pensou se você faz a mesma impressão do globo terrestre? Legal se a gente tivesse na nossa sala aquele globo mesmo, né, de escola, mas ainda é um sonho que eu quero alcançar para adquirir. Mas vai a impressão mesmo. O globo terrestre mostra para crianças, a nossa oração daqui do Brasil, eu posso me conectar com vários continentes, eu posso, me conectar com o mundo através do celular. Mas acontece que com Deus passa desse mundo, é muito mais poderoso. Com Deus a oração, ela passa a nossa atmosfera, passa desse mundo e alcança o terceiro céu, alcança o coração de Deus. Olha que ferramenta poderosa que é a oração. Então vamos lá. Para memorizar aí também tem aquela velha dinâmica, né? De fazer a ginástica conforme caiu ali a posição do dado, a criança vai fazer ali a posição da ginástica e vai recitar o versículo bíblico. Se é assim, ela caiu assim, vai lá recitar todas elas o versículo bíblico. Caiu assim, assim. Nossa, as crianças vão amar, principalmente essa faixa etária. Mas vamos lá. Tem também lá no Drive um hino que fala, né, que o telefone do céu é a oração. O telefone do céu é joelho no chão. E vamos lá. Se você não quer cantar, não tem tempo de botar toda a música, canta só o coro da música com eles, que vai combinar muito com a sua história. O que eu fiz aqui para a nossa história? Eu fiz uma prisão, gente, que olha, parece assim a prisão de Paulo e Silas. Parece a prisão de Paulo e Silas quando deu terremoto. Ai, que divertido. Acho que eu tô na história errada. Ai, que coisa. Eu ia tomar um chá pra me acalmar. Eu não consigo parar de rir. Ai, Jesus amado, eu até um calor. Ai, eu sou obrigada a parar de rir. Tá, agora eu vou me concentrar. Ai, Jesus amado. Isso que eu tava com dor de cabeça, né, diretor, quando eu cheguei aqui. Ai, meu Deus do céu, peraí. Ai, eu sou obrigada a parar de rir. Eu não consigo olhar pra... Ai, meu Deus, eu tenho que parar de rir. Tá, mas olha só, professores. Ai, que calor que deu. Ai, gente, eu sou obrigada a parar de rir. Ai, acho que eu nunca me deu um excesso de riso tão grande. Tá, agora é sério, agora eu vou parar de rir. Tá, mas... Tá, bom, agora deu, eu tenho que ficar séria. Imagine que essa aqui é a prisão de Pedro, não é a prisão... Não
não é a prisão de Paulo e Silas quando deu o terremoto. Tá muito parecido com o terremoto, sabe? Olha isso, obrigada, para de rir, diretor. O que eu faço? Tá. Agora eu vou voltar e vou ser séria. Agora eu tenho que ser muito séria. Eu tenho que ser profissional. Tá, agora eu sou profissional. Eu não vou mais rir. Tá, olha só. Ela tá meio estranha, mas esse era o conceito, que eu queria fazer algo diferente. Algo simples que fosse de acesso para todo mundo, tá? Deu. Agora eu voltei à minha sanidade mental e agora eu vou explicar para vocês. Eu só peguei palito de picolé, de churrasco, e eu botei aqui para fazer as grades da prisão. Se você querer pintar aqui de cinza, vai ficar bem legal, certo? Aí botei aqui em volta. Aqui na frente eu fiz essa impressão aqui de uma portinha, ó. Porque é onde quando as portas vão se abrir, foram 2 portas, né? Para se abrir, para eles passarem. Se você tem tempo, corte aqui os quadrinhos, deixa eles vazados, porque daí vai conseguir ver lá dentro, né? O que está acontecendo aqui dentro. Como eu não tinha muito tempo hoje, eu coloquei assim mesmo. Então, aqui dentro, Pedro, ele está preso ao lado aqui de 2 guardas que estavam cuidando dele. Porém, Herodes aqui reforçou muito a guarda. A gente pode estar dizendo para as crianças, né, que Herodes reforçou muito os soldados para ficarem vigiando Pedro, porque depois ali, quando Herodes ia apresentar, ele estava esperando a festa, né, para apresentar Pedro ao povo, Pedro seria morto, porque o que Herodes fez? Depois que isso aconteceu com Tiago, os judeus gostaram muito, então Herodes queria fazer novamente com Pedro. Mas por quê? Porque eles estavam falando que Jesus era o Filho de Deus e eles não queriam, o povo, né, eles não queriam acreditar, o rei ali, os sacerdotes, eles não queriam acreditar nisso, então eles perseguiam as pessoas que falavam em nome de Jesus. E Pedro foi uma dessas pessoas perseguidas. E como é que eu fiz aqui esses bonequinhos? Olha, professores, que bonitinhos. Simples, eu tô até cansada de falar. Mas olha só, eles são simples, são de copinho plástico mesmo. Por que eu resolvi fazer assim? Porque tem esses bonequinhos aqui, ó, até vou passar no slide para vocês, preto e branco, porque a sua criança mesmo, ela pode estar montando o seu próprio personagem, olha que legal. Aqui tem um anjo, e eu botei com fitinha dupla face, aqui, e só botei aqui o rostinho, os membros, tudo aqui certinho. Isso aqui é uma ideia, porque a criança depois na atividade significativa, ela pode estar fazendo a mesma coisa da história. Olha que interessante, né? E ali você vai estar contando para a sua criança que Pedro estava ali dormindo e tal e tal. Mas enquanto Pedro estava na prisão, o povo de Deus, eles se reuniam nas casas para orar e interceder para que Deus livrasse Pedro da prisão. Então, nas casas, o povo estava lá, ó, orando, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Por quê? A oração, ela tem muito poder. E Deus ouviu a oração e mandou um anjo. E ali você vai estar contando ali a história. O anjo foi lá, eles estavam dormindo. O anjo foi lá, bate no ombro de Pedro. A Bíblia também fala que quando o anjo apareceu, deixa eu virar aqui, ó, para vocês terem uma visualização melhor, né? Eles estavam dormindo. Quando o anjo apareceu, deixa eu só pegar aqui, houve uma grande luz. Não vai aparecer, mas você pode estar pegando o seu celular, apaga as luzes da sua sala e deixa ali que houve uma grande luz dentro da cela. E o anjo bate ali no ombro de Pedro e diz, Pedro, levanta. Coloca o cinto, veste as tuas sandálias, pega a tua capa e vamos sair daqui. E ali, o Pedro obedeceu. Claro que a Bíblia vai dizer ali que Pedro achou que estava tendo uma visão,
Mas você não precisa entrar nesse detalhe de visão, porque até a criança ali dos 4 aninhos de idade não tem muito conhecimento dessas experiências espirituais, que é ver algo, né? Então ela não tem assim muito conhecimento. Pode até ver alguma coisa, mas ela não tem muita noção sobre esses acontecimentos. Então você pode estar dizendo que Pedro vai atrás do anjo e as 2 portas vão se abrindo da prisão e Pedro sai junto com o anjo, porque Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. E quando chegaram fora no pátio da prisão, o anjo se foi e Pedro resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Deixa eu só conferir aqui para mim não errar, né? Mãe de João Marcos. Ele foi lá para a casa da Maria, mãe de João Marcos. Só que quando ele chega lá na casa, ele começa a bater na porta. Toque, 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 toque. E quem é que vai abrir a porta? Quem vai atender é uma menina, que é uma empregada. Menina não, a Bíblia diz que é uma empregada, né? Não fala que é menina, só diz que é uma empregada. E o nome dela era Rode. E quando ela escutou a voz de Pedro, ela correu para dentro para falar para os demais que Pedro estava ali fora. E eles ficaram assim, nossa, não, Pedro está preso. E Pedro continuou batendo e quando eles foram realmente ver, era Pedro que estava ali, porque Deus respondeu a oração dos que estavam orando, intercedendo por Pedro. Olha a importância e o poder da nossa oração. Mas o que você pode estar falando aqui também? Você pode estar falando não. Eu estava aqui conversando com o nosso diretor. A nossa lição ela tem um erro de digitalização. Provavelmente foi na hora de digitar, acabaram errando aqui. Aqui fala que Pedro bateu na porta e Maria, mãe de João Marcos, atendeu e ficou maravilhada. Só que a Bíblia diz que ele foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, mas quem atendeu foi a empregada a Rode. Aqui foi só um erro de digitalização, só para você não se confundir aí na sua casa, certo? Então aqui você está contando essa história para a criança, só que isso aqui é o que está ali na Bíblia, né? É a história que nós temos que contar para eles, só que agora a conclusão nós temos que trazer para os dias atuais das nossas crianças. Elas não podem ficar lá no passado, não. Agora elas têm que trazer essa história para os dias atuais delas. O que a gente aprende com essa história, crianças? Que a oração, ela tem muito poder. Aquela oraçãozinha que você faz, ela tem muito poder. Pro, mas eu não sei orar. Ah, Pro, não tem importância. Ela tem muito. Se você está falando com fé, com verdade no seu coração, com sinceridade no teu coração, você está falando do fundo do seu coração, essas palavras que vocês estão falando para Jesus, elas são fiéis, é verdadeiras, é o que realmente você sente para falar, Deus ouve e Ele responde às nossas orações, porque Ele tem prazer em ouvir a gente conversar com Ele. Claro que você pode estar explicando para a criança que nem tudo que a gente quer Deus nos dá, porque nós temos um tempo para todas as coisas, né? Deus conhece todas as coisas, mas por mais que às vezes Ele não responda de imediato a nossa oração, ou Ele não dá muitas vezes aquilo que a gente quer, Ele sempre vai fazer o que é melhor para a gente. Então a gente tem que confiar nele, mesmo que muitas vezes a palavra dele para a nossa vida é um não. Nós temos que confiar, porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para vocês. Mas tenha certeza, talvez aquilo que Deus está dizendo que para a tua vida não. Deus está preparando algo muito melhor do que você imagina. Deus está preparando algo muito maior. Deus está te preparando, te capacitando para algo muito maior. E esse não de Deus é só um processo na nossa vida para nós entrarmos na vontade e na direção de Deus. Porque se tem uma coisa que Ele não tem prazer, é na morte do ímpio. Então, Deus também não quer que a gente parta desse mundo sem salvação, adquirir tudo o que a gente quer aqui, mas no final de tudo ser o inferno. Deus quer o quê? Que a gente renuncie o mundo e tenha uma coroa de justiça que está preparado para nós. E Deus sempre tem o melhor da terra para nos dar. Precisamos confiar na sua palavra e ter fé. Que independente se Ele faz ou deixa de fazer, Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Mas vamos lá. Vamos explicar para a criança, então, na conclusão aqui, o que é oração. Eu estou até
cansada de tanto rir. Então, esse aqui também já foi uma ideia que eu trouxe aqui algumas vezes, eu uso aqui com as minhas crianças e eu acho que ele é algo muito simplificado e bem explicativo sobre o que é oração. Crianças, o que é oração? Antes de você estar falando e já dando a resposta, tem esse bate-papo, conversa com eles. Claro que se eu for perguntar para os meus alunos, eles já vão de imediato, todos eles dizer que oração é falar com o Papai do Céu. A gente bate muito nessa tecla. Toda semana que a gente está orando, toda aulinha, eu sempre crianças, vamos falar com Deus. E a gente fala com Deus através do quê? Da oração. Mas a gente vai recapitular então aqui com eles. Crianças, o que é oração? Vamos aprender um pouquinho sobre o que é oração? E aqui tem as imagens, né? Que orar significa conversar com Deus. Quando você ora, você está chamando Deus para conversar com Ele. Olha que legal, né? O Criador do céu e da terra, você está pedindo para conversar com Ele e Ele sempre vai nos ouvir. Tem criança que diz assim, ai, Pro, mas eu não vejo Deus. Ai, Pro, mas eu não escuto Deus. Porque a criança, nessa faixa etária, ela é muito concreta, ela precisa ver para acreditar, ela precisa botar a mão, ela é igual Tomé, né? Tem que colocar a mão para acreditar. A criança é assim nessa faixa etária, ela também está naquele momento de descobertas, então isso é muito comum. Mas o que a gente pode falar para a criança? Criança, a gente não vê Deus. A gente vê o vento? Não, a gente sente o vento, é a mesma coisa, Deus. Você pode estar até levando para a sua sala um ventilador. Se você não tem, né? Às vezes a gente tem ventilador de teto, mas não tem um efeito tão bom quanto um ventilador mesmo pequeno, porque você pode estar pegando esse ventilador normal, comum, e segurar ele e botar perto realmente da criança. Geralmente o de teto fica em cima, às vezes o vento não chega com tanta pressão na criança, né? Você pode estar levando o ventilador da sua casa e dizendo, crianças, a Pro vai ligar aqui. Vocês estão sentindo esse vento? Sim, Pro. Tá frio, tá calor? Interage com a criança. Sim, Pro. Então, é a mesma coisa, Deus. Mas vocês estão vendo o vento? Cadê o vento? Nós apenas sentimos. Então, assim, ó, você tem que fazer as crianças ter isso, sabe? Sentir. É isso que faz a fé delas aumentar. É o concreto. Elas não estão vendo o vento, mas elas estão sentindo o vento. Elas precisam ter esse contato para elas começarem a acreditar nessas verdades que a gente fala. Então, isso é algo muito importante que você pode estar falando para sua criança. Criança, olha só, cadê o vento? Nós estamos sentindo, mas ele está aqui, porque estamos sentindo. É a mesma coisa o nosso Deus. Bota o ventilador para girar. O ventilador tá lá para a esquerda. Crianças, o vento tá onde? Tá para essa turminha aqui? A turminha da esquerda vai dizer, tá aqui, Pro. E agora? Tá aqui. Então, nós sabemos que ele tá para lá e para cá. Porque estamos sentindo, é a mesma coisa, Deus. Aí você pode estar dando experiências, porque essas experiências, professores, é que enriquece a nossa aula. Quando eu dou aula para classe mista, principalmente quando eu trabalho com juniores, eu sempre trago muitas experiências minhas, vividas durante 21 anos de ministério e também experiências minhas, próprias minhas com Deus. E é isso que eles querem, sabe? É esses testemunhos que se edifica a fé deles. E sempre nas minhas aulas que eu trago essas experiências, o que me chamou a atenção, que na minha última aula com juniores, os pais já estavam na porta para buscar os filhos, já tinha acabado, mas eu estava contando ali um testemunho e a minha auxiliar foi lá e disse assim, ó, Jamile, a mãe do fulaninho, ó, pode vir. Enquanto todos os pais pegarem, eu fico ali conversando com eles. E nesse momento eu estava contando uma experiência. E a mãe do menino foi buscar e ele falou, não mãe, espera um pouquinho que a Pro tá terminando de contar o testemunho. Daí eu falei, não, pode ir. Não, Pro, conta, porque eu quero escutar o que aconteceu. Então assim, olha a sede que eles têm de Deus, porque se eu sou uma testemunha viva e eu tô contando, isso edifica a fé deles. Eu parei para analisar, falei, nossa, como isso edifica a fé da criança. E ela fez a mãe esperar até eu terminar de contar o testemunho e aquela criança foi embora assim, ó, maravilhada. E fiz também um congresso
contei ali do meu testemunho, o dia em que o Espírito Santo me visitou no banheiro, que eu estava chorando desesperada no banheiro do meu serviço, e eu senti Deus, eu vi os pés do Senhor, eu vi as vestes brancas no banheiro, eu estava orando e de cabeça baixa, por baixo do braço eu só via, eu senti Deus, eu vi Deus. E depois daquele congresso, quando eu contei essa experiência para as crianças, no outro dia veio uma mãezinha, entrou no meu privado e ela falou assim, irmã, o meu filho chegou em casa e conversando, ele disse, mãe, eu também queria tanto ver Deus, mas será que Deus também vai aparecer para mim, assim, eu vou ter essa experiência com Deus, de poder sentir, de poder tocar não, né, de poder ver como a pregadora falou que ela viu os pés do Senhor, mas eu também queria sentir isso, eu também queria poder ver isso. Então, olha a sementinha que fica, é os nossos testemunhos. Então, sempre que você for dar uma conclusão, assim, que está falando de oração, conte algo pessoal seu, porque isso vai edificar a fé dos seus alunos. Então, aqui, o que é oração? Que agora vai estar falando, né, que oração é conversar com Deus. Mas por que a gente ora, crianças? Por que a gente tem que conversar com Deus? Porque é através da oração que é a única forma, né, que temos de falar com Ele. Aí vai virando aqui, mas quando que a gente pode orar? Tem um dia específico para orar? Vamos lá, o que diz aqui? A gente pode orar. Nossa, grudou aqui a pontinha. A gente pode orar em todo o tempo. Mas para quem que a gente pode estar orando? Isso aqui é muito importante, professores, porque às vezes a criança tem outros deuses, né? E não, a Bíblia diz que a gente só deve orar e adorar a único Deus, que é o nosso Deus vivo. Então, a quem devemos orar? Devemos orar a Deus em nome de Jesus. Por isso que sempre no final da oração tem aquela frase, né? Em nome de Jesus, amém. Porque nós estamos orando em nome de Jesus. Mas onde a gente pode orar? Tem um lugar específico? Assim como não tem uma hora específica, mas tem um lugar que eu posso orar talvez só na igreja ou só em casa? Onde eu posso orar? Eu posso orar em todos os lugares. Você dá exemplo, né? Andando, passeando, na rua, em qualquer lugar, convide Jesus para estar junto. Mas assim, quem é que pode orar? Será que é só aquele que teve uma experiência com Jesus? É só aquele que sentiu Jesus? Quem é que pode orar? Vamos lá. Todos nós podemos orar. Não tem esse assim, esse pode orar, aquele é melhorzinho, é o mais comportadinho. Não, todos nós podemos conversar com Deus. Pro, mas eu fiz tanta coisa errada. Conta pra ele, já pede desculpa, Senhor, eu errei, me ajuda. Pro, mas eu sou tão desobediente. Conversa, mesmo assim, não deixa os seus pecados, as nossas falhas, nos afastarmos de Deus, né? Vamos pegar essas falhas que nós temos diariamente, vamos colocar aos pés do Senhor e pedir para Ele nos ajudar, nos capacitar, porque a gente quer chegar ao céu. E aqui também tem algumas frases falando, né, sobre a oração, que devemos praticar a oração, conversar com Deus e tal. Tem várias outras explicações sobre a oração. E também eu acabei de esquecer de fazer a impressão, que tem mais uma folha ali que também está falando do semáforo, né? Porque agora a gente vai explicar para a criança que Deus responde, Deus nos manda esperar, que não é o tempo, e às vezes Deus diz que não para a nossa oração. E também tem um quiz bíblico, que você vai colocar essas perguntinhas dentro do bolsinho do quiz bíblico. E a criança vai estar tirando um e você vai estar perguntando, crianças, o que é orar? Onde devemos orar? São tudo as perguntinhas dos títulos do nosso tema. Mas vamos lá. Fixando a aprendizagem. E aí tá a ideia do copinho ali que eu fiz para vocês, ó, que é o mesmo desse, porém eu fiz preto e branco para você estar deixando a sua criança fazer o personagem bíblico. Eu não tenho impressora, é difícil. Pede para elas desenharem, então até você mesmo. Desenha ali a cabeça, desenha os bracinhos e monta os seus personagens no copinho descartável. Ou pede para elas vendo o seu modelinho, elas mesmas vão desenhar a cabecinha, os bracinhos, o corpinho, vai ficar bem legal. Lembrancinhas. Tem aí aquelas plaquinhas de porta
para não esquecer de orar. Então, professores, esse foi mais um expediente e eu não vou mais tomar meu chá porque ficou frio. E agora eu vou lá para a cozinha tomar um café, talvez, né, diretor? Vamos ver lá e a gente se encontra na próxima aula. Até semana que vem. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Até lá!